Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e dar continuação ao nosso estudo do livro de Lucas. E eu começo com uma pergunta para você. Se você vai a um jogo, vamos dizer, você ir num jogo de futebol, ver aquele pessoal correndo para lá e para cá, mas não entender as regras daquele jogo. Ficar, por que será que aquelas pessoas estão correndo para lá e para cá? Peraí, deixa eu tentar entender. Aí você vai entender o que os teus olhos estão vendo. Ah, ok, esse tá fazendo gol aqui, que conta pontos, o outro gol do outro lado, aí depois trocam. Mas se você não for a fundo a tentar entender as regras daquele jogo, você nunca vai entender o porquê que certas coisas acontecem. Por que eu te perguntei isso? Porque assim é a Bíblia. Se a gente não estuda a Bíblia com o contexto e o tempo da história, a gente não vai poder entender tudo aquilo que Deus quer que a gente entenda da mensagem e que tudo faça sentido, porque na Bíblia cada ponto e cada vírgula tem um porquê. Eu tenho outro exemplo para você. No livro de Apocalipse, que foi escrito por João, nos primeiros capítulos, ele faz uma carta para cada igreja. Uma dessas igrejas é chamada Laodiceia, e ele fala assim, eu vou ler para você. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo. Aí eu passo um pouquinho para frente e falo assim, que você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe o que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aí você lê isso daqui, o que os seus olhos estão lendo, tá ok, é isso. Mas na verdade tem um porquê dessa história. Então quando João escreveu isso, ele escreveu de um jeito em que as pessoas daquela época iriam entender. Então essa cidade é uma cidade de Laodiceia, né, que fica a igreja, e que essa cidade era uma cidade muito rica, uma cidade bancária. Só que a água que vinham para eles era de uma cidade vizinha, que tinha águas termais quentes, que passava por um conduto, deixa eu ver como é que fala, aqueduto longo de fontes termais dessa outra cidade que a tornavam imprópria para beber e causava um enjoo, e ela era morna e de mau sabor. Olha só, então a gente entendendo a história por trás, né? A gente entende o porquê que João estava falando isso para a igreja, de uma forma em que eles fossem entender literalmente o que Deus estava falando para eles. Então hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo com foco no nascimento do Senhor Jesus, com o contexto e o tempo em que ele nasceu. Então vamos nessa. Ok, então vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 1. Aqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Eu vou parar por aí para me explicar um pouco quem é César Augusto. César Augusto, ele é o filho adotivo de Júlio César. Júlio César, ele era um ditador romano, em que ele mesmo se diz ser o ditador, na época ainda que o império era república. Quando fez essa transição para império, esse filho dele adotivo, ele foi o primeiro imperador romano. Isso o Senado mudou o nome dele, porque o nome dele original era Gaius Octavian. Mudaram para César Augusto, que significa filho de Deus. E foi nessa época que o verdadeiro filho de Deus nasceu. Agora vamos ao capítulo 1 de Lucas, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia. A gente agora tem mais um participante. Herodes, quem era ele? Então, César Augusto, ele era o imperador, então ele colocou o Herodes para ser o rei lá na Judéia. Eles chamavam ele de rei dos judeus. E Herodes, eu falo o nome dele errado, desculpa, Herodes, ele era paranoico, ele era meio lelé da cabeça. Qualquer pessoa que estivesse fazendo algo contra ele, contra o trono dele,
Ele mandava eliminar. Quer dizer, ele mesmo eliminava. Ele fez isso com a esposa e com os 3 filhos dele. E foi esse Herodes que, quando Jesus nasceu, mandou matar todos os meninos que nasceram naquela época até 2 anos de idade. Então era uma pessoa que a história já mostra em que não tinha amor, né? Não tinha amor por nada e nem por ninguém. Então foi uma época muito difícil para os judeus. Mais uma opressão, além de todas que eles já tinham passado. Exemplo, o Egito, a Pérsia, a Grécia. E eles tinham a promessa que está em Isaías de que o Messias, o Salvador, ia vir para salvá-los. Então, nesse dia que Jesus nasceu, os anjos vieram trazer a boa notícia que o Messias tinha nascido. E fica em Lucas 2:10. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Olha que lindo. No mundo difícil e conturbado que as pessoas viviam e esperavam pelo Messias, e ele veio, assim também o Senhor nos chama. Ele veio e ele está vivo para nos ajudar, para nos achar. Por mais que a gente se sinta perdido, nós não estamos perdidos. Ele é a luz do mundo, ele é a nossa luz. Se parece que os dias estão negros, estamos sem nenhuma esperança, ele é a nossa esperança. Eu quero que você leia essa palavra comigo. Isaías 9, capítulo 1. O príncipe da paz, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezíveis a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegra no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Nos separava do Senhor. Hoje eu não sei o que você está passando, mas se tem algo que você sente que está entre você e o Senhor, que não deixa você mover, converse com Ele, peça perdão, porque o Senhor fala na palavra que Ele é fiel para perdoar. Olha que maravilhoso. Ó Senhor, é tão assim, é uma alegria saber que o Senhor Jesus veio e morreu por nós e hoje nós podemos ter vida em abundância, que é só a gente chamar por Ele. Ele fala que todos que clamam no nome do Senhor Jesus, Jesus pede ao Pai. Olha que lindo. Continuando no livro de Isaías, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Olha que maravilhoso! Ele estenderá o seu governo e teremos paz sem fim. Aonde está a nossa paz? Está no Senhor. Se não temos paz hoje, que chegamos a Ele, ao seu trono, e pensamos, Senhor, traga-nos paz, a paz que o mundo não conhece, mas somente o Senhor pode nos dar. Isaías 30:18. Eu tenho a minha Bíblia em português e a minha Bíblia em inglês. Quando eu leio no português, não faz tanto sentido igual quando eu leio a Bíblia em inglês, sabe? Eu sinto que não é a mesma coisa.
mas eu vou ler o que tá falando aqui na minha em inglês. Então, o Senhor espera para que você venha até Ele, para que Ele te mostre o seu amor e a sua compaixão por você. E eu pensei, compaixão, como o Senhor tem compaixão de nós, sabe? Ele não precisava ter vindo para sofrer o que ele sofreu, mas ele escolheu vir por compaixão de nós. O que é a compaixão? Compaixão é mais do que ter empatia. Empatia é a gente sentir a dor do outro. E a compaixão é a gente sentir e, além de sentir, a gente ter uma ação para ajudar aquela pessoa. Então, o Senhor não só sente a nossa dor, como Ele faz algo para nos ajudar, para nos mostrar o amor dEle. Um amor que não existe. Não existe em qualquer outra pessoa. O amor dEle é um amor excepcional. É muito maior do que o nosso amor de mãe, nosso amor de pai. Eu sinto assim, esse amor que o Senhor tem é um amor que não tem como explicar, porque Ele faz por amor. Ele não cobra nada de nós. Ele quer que a gente obedeça, por quê? Porque se a gente obedece, a gente vive, porque é para nós mesmos, porque a gente não tem nada para oferecer para o Senhor. Ele é um Deus maravilhoso que nos ama e nos ama muito. Então, sinta amada pelo Senhor nesse dia. Muito amada, Ele te ama e espera você chamar pelo nome dEle, para Ele te mostrar o amor que Ele tem por você. Foi muito bom estar com vocês e mal posso esperar para o nosso próximo estudo. Um beijo, fica com Deus.